Olá, pessoal. Meu nome é Aparecido, sou da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou aqui através desse vídeo, áudio, para fazer um apelo a todo cidadão de bem do nosso Brasil. Eu tenho visto muita gente falar sobre política no momento e eu também achei importante falar. Tenho um recado especial para todos os evangélicos, os católicos, os espíritas e dos outros segmentos religiosos também, principalmente aqueles que têm o temor de Deus, aqueles que reconhecem que existe um Criador. Assista esse vídeo, esse áudio, até o final. Ele é um pouco longo, em cerca de 15 minutos, porque o seu conteúdo é muito sério e eu acho que vai ser muito bom para cada um de vocês analisar, refletir no momento que nós estamos passando agora. Pessoal, vamos lá. A Bíblia diz assim, que existe um Criador, né? A Bíblia diz que nós não somos obra do acaso. Lá no livro de Gênesis, fala de que Deus criou todas as coisas, colocou tudo em ordem, né? Tudo ao nosso redor dá testemunho disso. A natureza animada e inanimada, cheia de complexidade, dá essas provas da existência de um Criador, né? Olha, quando você vê, por exemplo, os processos químicos, a vastidão do universo, tudo isso fala de um ser inteligente que estava por trás. O designer dos aspectos das aves, das borboletas, as cores das asas das borboletas, né? Da pena dos pássaros, o cantar dos pássaros, tudo isso fala de um Criador. Diz o texto bíblico, no livro de Gênesis, que ao terminar a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Tudo estava funcionando em perfeita harmonia. Deus estabeleceu pautas e leis para que tudo continuasse em harmonia. A Bíblia diz que Deus estabeleceu duas instituições consideradas sagradas: a família e um dia especial para que a família pudesse ter um encontro especial com o seu Criador. Essas duas instituições receberam a bênção de Deus. O casal unido recebeu a ordem: crescei, multiplicai e enchei a terra. E quanto ao dia especial, diz o texto: havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera, né? O casal, para ser feliz, ele precisava manter comunhão com seu Criador. E por isso, Deus criou o sétimo dia, um dia especial, no qual ele pediu para que Adão e Eva não fizessem nenhum trabalho, mas que passasse aquele dia juntamente com seu Criador. E nós temos visto, então, ao longo do tempo, que essas duas instituições, elas foram atacadas por Satanás, tá? O tema central desse vídeo áudio é as pautas de Deus e o ataque de Satanás. Para aqueles que não conhecem ou não sabem, a Bíblia fala sobre um anjo rebelde, que no céu fez uma rebelião contra as pautas de governo de Deus. Diz também que ele conseguiu convencer um terço dos anjos do céu. Podemos dizer então que esse anjo rebelde criou um partido de esquerda, pois a Bíblia diz também que ele queria ser igual a Deus. A pauta principal desse anjo rebelde era modificar o sistema de governo de Deus, ou seja, substituir as pautas conservadoras de Deus por pautas liberais ou democráticas, entre aspas. Deus foi taxado de ser carrasco e duro demais. A Bíblia diz que esse anjo rebelde foi expulso do céu com os seus partidários e que aqui conseguiu enganar o casal recém-criado e os induziu a aderir ao seu partido de esquerda. A raça humana, a partir de então, passou a seguir as pautas do anjo rebelde, e os resultados nós já conhecemos. A Bíblia diz que Deus não abandonou o seu povo, mas em todos os tempos buscou, através dos seus profetas, levar o seu povo de volta para as pautas conservadoras. Quando Jesus habitou em nosso meio, ele veio para implantar o seu reino.
Quando ele estabeleceu a sua igreja, ele, na verdade, estabeleceu uma embaixada celestial. A igreja se tornou depositária das pautas do reino de Deus. Cristo não modificou as pautas antigas. Em Mateus capítulo 5, verso 17 ou 19, ele diz que não veio abolir a lei ou os profetas, ou seja, aquilo que os profetas falaram continuava em pleno vigor. Ele não veio fazer modificação. Mateus 5, 27 a 48, ele continua falando sobre isso. Mas a Bíblia diz que o anjo rebelde não ficaria parado. Ele deveria agir de todas as formas para atacar a igreja depositária das pautas de Deus. E a história mostra isso. Ao longo dos tempos, ele levou o povo a se dividir em grupos, porque ele sabe que onde há divisão é mais fácil para ele agir. Povo unido jamais será vencido. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz: Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Essa mulher aqui representa a igreja fiel. Os filhos dela aqui representam os fiéis em todos os tempos, mas principalmente nós que vivemos no fim dos tempos. Veja que o texto diz que Satanás agora no final iria intensificar o combate contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Isto é, aqueles que defendem as pautas de Deus. Cristo disse: aproxima-se o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Ele disse também: aquele que comigo não ajunta, espalha. Satanás estabeleceu na terra várias instituições para combater a igreja fiel, depositária das pautas do reino de Deus. E o comunismo é uma dessas instituições. O comunismo tem em suas pautas o aniquilamento da igreja e das pautas conservadoras. Pautas como a aprovação do aborto e a ideologia de gênero, é totalmente pautas diabólicas. Somente uma pessoa muito alienada não consegue ver isso. Os partidos que defendem o comunismo, principalmente o PT, está cheio de defensores cristãos. E uma verdadeira lástima, que estão prestando serviço para Satanás, achando que estão defendendo a causa de Deus. Essas pessoas estão como Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. O comunismo é uma agência satânica que mais tem afetado o desenvolvimento da igreja no mundo. Se você que diz ser filho de Deus está nesse momento empenhado na obra de defesa das pautas comunistas, cuidado, chegou a hora de se arrepender e voltar-se para o Senhor. Do contrário, você vai participar dos crimes do comunismo. Quando o comunismo for instalado e for aprovado pela sua ajuda, a lei do aborto, dali para frente, cada criancinha que for assassinada será computada parte para o seu nome. É por isso que Jesus diz: quando a um desses meus pequeninos fizeste, a mim o fizeste. E agora eu faço um apelo, principalmente para você que votou no primeiro turno e votou a favor do aborto, agora mude o seu voto. Vote a favor da vida, vote a favor da igreja, vote a favor da liberdade. E você que não votou, foi cerca de 30 milhões, né? Você não votou no primeiro turno? Vá agora e cumpra o seu papel de cidadão, mas vote em favor da vida. Lembre-se, a omissão também é pecado. O apóstolo Tiago escreveu: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Mas alguns poderão dizer: eu não votei porque eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro. Meu amigo, não é questão de gostar ou desse ou daquele. A questão não é o Lula ou o Bolsonaro. Daqui a pouco eles não existirão mais, tá? Daqui a pouco, você vai caçar o lugar deles e já não vai achar mais. Mas a questão é a pauta que eles estão defendendo, tá? Então, o que eles estão defendendo, isso sim, ficará e vai gerar resultados bons ou ruins ao longo do tempo, tá? E aí, as criancinhas, os adolescentes e os jovens de hoje vão pagar um preço muito alto, tá? Eu faço então um apelo também para os padres e pastores. Muitos padres e muitos pastores já estão falando
instruindo seus membros a evitar as dores do comunismo. Está ensinando para eles evitar isso, ensinando eles a votar em pessoas que sejam alinhadas com as pautas de Deus. Então, padres e pastores que não fizeram isso ainda no primeiro turno, que passem a fazer. É um apelo que eu faço. Não seja um atalaia morto em cima do muro que está olhando o inimigo chegar e você está sem tocar a sua trombeta. Faça isso agora. Compartilhe ao máximo. Quando você for agora, no dia 30, que você estiver chegando na urna, lembre-se do que eu estou falando agora. Você vai usar o seu dedo, tá? A ponta do seu dedo. Vai clicar em duas teclas. E as crianças e os adolescentes estão contemplando isso. Pensa você numa multidão de crianças e adolescentes que tem no nosso país, tendo as suas liberdades cerceadas, não podendo fazer praticamente nada, como nós estamos vendo os resultados na Venezuela, em Cuba, agora no Chile e na Argentina também. E você acha que a receita aqui vai ser diferente? Não vai ser diferente. Então, ao dar o seu voto, lembre-se dessas crianças, lembre desses adolescentes, que serão cidadãos daqui a pouco, num mundo que nós deixamos de herança para eles, num Brasil que nós deixamos de herança para eles. Podia ser melhor e nós optamos pelo pior. Então, vote, mas vote com consciência naquilo que é correto, naquilo que é das pautas de Deus. Esse é o meu recado.